nossas crianças estão recebendo a sua pranchetinha e você pode abrir a sua Bíblia em Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Vamos ler o texto juntos até o final do capítulo. Texto um pouquinho mais extenso, mas vamos dar toda atenção ao que está descrito aqui na palavra do nosso Deus. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, reis da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes, os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates, informamos o rei que os judeus que chegaram a nós, da tua parte, vieram a Jerusalém e estão construindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e se seus muros reparados, nada sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto,
para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Que Deus os abençoe na meditação da sua palavra. Irmãos, segundo os pesquisadores, em 2030, a China vai se tornar talvez a maior nação cristã do mundo. Não porque percentualmente tenhamos muitos chineses convertidos, ou seja, não tanto pelo número absoluto, ou melhor, relativo, né, em relação à população chinesa, né, porque tem muita gente na China. Então, falar em 10% de chineses é um número assim enorme. Tá? Então, não serão muitos, não será muito o percentual de chineses convertidos, mas serão muitos chineses convertidos. Mas veja, esse avivamento chinês, né, esse alcance, né, de Deus na China, foi algo terrivelmente complicado, né, difícil. Até hoje, a gente não sabe muito bem essa história porque nós estamos diante de um país fechado, de um país que desde 1949, quando houve a chamada Revolução Cultural, ele tem massacrado e perseguido a igreja, inicialmente lá com Mao Tse-tung, mas depois com os seus governantes. Mas houve um verdadeiro reavivamento chinês, a ponto de em Nanquim, por exemplo, uma antiga capital da China, você ter ali a maior produtora de Bíblia do mundo. São 150 milhões de cópias nos últimos anos, e a maior parte disso alimentando o mercado interno chinês. Porém, o que nós temos visto de algumas décadas para cá são coisas que nos assustam um pouquinho, né? Porque se você acompanha um pouquinho da história no noticiário, não digo nem da história, no noticiário, você vê que a China, ela aparentemente se abriu, né? Parece que a China se tornou livre mercado, capitalista, né? Então tem McDonald's na China. Bom, a gente sabe que isso é tudo fachada. Ainda é o Partido Comunista, né, que é o senhor absoluto da China. Mesmo as empresas ditas privadas na China ainda contam com um escritório, né, um braço do Partido Comunista. Portanto, ainda estamos diante de um sistema opressor que limita as liberdades individuais, internet e negócios e tudo mais. E recentemente, mais recentemente, eles, digamos, têm posto as garrinhas para fora. A China voltou a ter um lugar de destaque no ranking da perseguição a cristãos. Então, recentemente, nós temos visto isso com mais intensidade: remoção de cruzes das igrejas, destruição de igrejas, queima de Bíblias, prisão de pastores. Isso tem sido mais claro, mais escancarado, né, essa perseguição na China. Ou seja, aquilo que parecia uma abertura, né, na verdade não foi. E mesmo assim, Deus tem feito uma obra tremenda ali. Deus tem feito uma obra tremenda ali. Deus tem restaurado um cristianismo vivo. Deus tem restaurado uma igreja firme, ainda que subterrânea e escondida na China. Ou seja, a restauração de Deus gerou oposição do Estado, do governo chinês. Então, a história da China, né, e essa sequência, né, de restauração e oposição nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui no tempo de Esdras e de Neemias. Porque tanto lá quanto hoje esse fluxo, né, tem acontecido. Com a restauração vem a oposição. Basta Deus avivar o seu povo, basta Deus despertar corações, como vimos no capítulo 1, que o inimigo também se levanta com oposição à igreja. É isso que nós vamos ver rapidamente hoje. Lá no capítulo 3, vamos relembrar o que é que aconteceu. Ao retornarem para a terra, aqueles que estavam no exílio,
Deus despertou o coração daquele povo para que restaurassem, para que priorizassem a adoração. Nós vimos isso na reconstrução do altar, local do sacrifício, restabelecendo a comunhão com o seu Deus. E depois o início, lançamento dos fundamentos do templo do Senhor, restaurando assim o culto à adoração. E a lição, naquele domingo, foi clara para nós. Se não priorizarmos a adoração, se Deus não fizer uma obra na adoração da igreja, no coração da vida da igreja, da vida de comunhão e louvor da igreja, todas as outras coisas perderão sentido. A igreja não terá voz, não terá influência na sociedade. Mas quando Deus restaura a adoração da igreja, nós temos algo vivo e real acontecendo. Porém, basta que Deus faça isso para que o inimigo se levante com oposição. E o nosso inimigo não descansa. O que nós temos aqui são 3 exemplos daquilo que o inimigo da igreja pode fazer e quer fazer para minar a vida de adoração da igreja, para se opor à obra de restauração da igreja. Então volte seus olhos para o texto comigo mais uma vez. Nos versos 1 a 3 nós temos a dissimulação, um fingimento. Nos versos 4 e 5 nós temos a intimidação, desencorajamento, atemorização da igreja. E dos versos 6 a 23 nós temos acusação, algo mais formal. Agora, antes de examinarmos esses 3 exemplos de como o inimigo se opõe à igreja, deixa eu falar alguma coisa sobre esse capítulo 4, porque ele tem, digamos, uma pegadinha cronológica aqui. Se você leu atentamente, talvez você tenha percebido. Peraí, a gente está em tempo de Dario, está em tempo, depois fala em Xerxes, Artaxerxes, fala em reconstrução de muro, aí depois fala que a obra do templo é que ficou paralisada. Como é que é isso aqui? Pastor, desenrola isso aqui para mim. Sim, tem uma pegadinha cronológica aqui. A ordem dos fatos, a ordem da cronologia é a seguinte: versos 1 a 5, e depois você vai dar um pulo lá para o verso 24. Ok? Dos versos 1 a 5, nós temos a oposição nos tempos de Ciro e Dario. E lá o verso 24 diz que a obra do templo, que é o que eles estavam reconstruindo, ficou interrompida até o 2º ano do reinado de Dario. Esse é o homem. Ok, e quem são Xerxes e Artaxerxes aqui? Bom, isso aconteceu depois. É mais ou menos assim, digamos que um historiador, ele vai revisitar ali as 2 guerras mundiais. Aí ele começa a escrever sobre a Alemanha na Primeira Guerra. Aí no meio do caminho, ele quer fazer uma ponte, digamos, com Hitler. Aí ele começa a falar da Alemanha na Segunda Guerra. E ele encerra o seu artigo, o seu texto, voltando para a Primeira Guerra. Ou seja, está observando os fatos mais adiante no tempo e vai trabalhando com os 2 ao mesmo tempo. É isso que nós temos aqui. Ciro e Dario de um lado, e depois, deixa eu falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois, Xerxes e Artaxerxes, e depois ele volta para os tempos de Dario. Então, crianças, olha só, você vai desenhar nesse primeiro espaço grandão aí, 4 coroas, representando os 4 reis, e vai colocar o nome desses reis embaixo das coroas aí. É o Ciro, o Dario, o Xerxes e o Artaxerxes. É só copiar da Bíblia que está aí perto de você. Só que em cima dessas 4 coroas, você vai escrever bem grande assim: Deus. Deus é quem manda nesses homens. Ele pode ter coroa, pode ter reinado, mas Deus é o soberano sobre eles. E Deus é soberano sobre esse momento da vida do povo de Deus. Nós vamos nos perguntar: e aí? O que aconteceu? Você vai ver já o que aconteceu. Então, faça esse desenho, as 4 coroas, o nome dos 4 reis, mas bota bem grande em cima: Deus, o Rei dos Reis, o Rei das Nações. Vamos então para o texto, versos 1 a 3, a dissimulação. E sobre esse aqui eu vou me deter um pouquinho mais, porque ele é mais exigente, ele é mais sutil. Qual é o caso aqui?
Os inimigos de Judá e Benjamim, e nós só sabemos que são inimigos porque o autor do texto nos informa. Não dá para saber que são inimigos se ele não dissesse. Porque pela fala desses homens, você diria o quê? Bom, são pessoas que querem ajudar. Não é isso que eles disseram aqui? Verso 2, vamos ajudá-los nessa obra. Vamos ajudá-los, porque como vocês, nós buscamos a Deus. Olha só que oferta de trabalho, né, abençoada. Olha, Deus está mandando trabalhador para a obra, que bênção, né? Só que o autor do texto já informa para nós, são inimigos. Mas se você não soubesse disso, talvez você se perguntasse, bom, qual o problema? Que problema teria aceitar a ajuda? Afinal de contas, quanto mais mão de obra, melhor. A gente não quer reconstruir o templo? É uma obra difícil? É uma obra custosa? A gente não quer cultuar a Deus? Quanto mais gente, melhor, né? Não é bem assim. Por que Zorobabel recusou, Jesua, né? Recusou isso de maneira tão veemente? Teria sido ele intolerante? Um religioso intolerante, obtuso? Para respondermos essas perguntas, a gente precisa saber quem são esses inimigos e por que eles foram classificados como inimigos. Tá? Não precisa abrir a sua Bíblia, só vou voltar na história um pouquinho. Lá em 2 Reis 17, nós ouvimos falar sobre o final da história do Reino do Norte. E o que acontece ali? A Assíria entra, devasta tudo e traz pessoas de outros lugares para habitar aquela região. Esta é a origem dos samaritanos, um povo misturado, um povo que é um pouquinho judeu, um pouquinho povo de Israel, mas um pouquinho povo de outros lugares. E o que acontece? Quando você tem mistura, você tem mistura de culto também, você tem idolatria, você tem outros deuses. Tanto que lá o rei da Síria, naquela época, mandou um sacerdote para Samaria para poder ensinar aquele povo o que o Deus daquele lugar requeria. Sabe aquela noção do Deus que manda só no seu territóriozinho? Vamos ver o que ele quer, porque ele pode ficar brabo. Então a gente tem que saber como agradá-lo, né? Que ofertas a gente faz, como é que a gente lida com esse Deus. Diz o texto lá em 2 Reis que não adiantou nada. O povo continuou idolatrando, continuou servindo a outros deuses. No verso 34 diz que até hoje eles continuam em suas antigas práticas. E no verso 41 tem aqui uma chave, no verso 41 lá de 2 Reis, tem uma chave que nos ajuda a entender isso aqui. Diz o seguinte: mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Então veja só, o que esses povos faziam? Eles adoravam a Deus, de vez em quando, mas também adoravam os ídolos, porque vai que o Senhor não dá jeito na coisa, né? Sabe aquele negócio? Né? Vamos adorar a Deus, mas vamos garantir aqui o outro lado, né? Ou do ditado popular, né? Uma vela para Deus, uma vela para o cão. Já ouviram isso? Vamos jogar dos dois lados, porque vai que um falha e a gente tem que garantir o nosso bem-estar. Então esse povo era um povo de culto misto, de culto misturado. E Zorobabel discerniu isso. Então o que está em jogo aqui? A adoração, o culto. Porque se Zorobabel permitisse que esses homens ajudassem na obra, eles se sentiriam no direito de oferecer sacrifícios naquele templo, consagrado ao único e verdadeiro Deus. Ofereceriam sacrifícios tanto a Deus quanto a seus ídolos. Seria uma comunidade idólatra, e a gente já viu onde isso vai, já sabe onde isso vai dar. Quando você mistura culto, a gente já conhece a história, a gente já sabe onde isso vai dar. Zorobabel já conhecia a história. Zorobabel sabia que a grande causa do cativeiro lá na Babilônia tinha sido a mistura de culto, a idolatria. Então por isso que ele diz: não, vocês não têm parte com essa obra é nossa, podem ir embora, vai demorar o quanto for necessário, mas vocês não vão participar disso aqui. Qual é a lição que fica para nós hoje? Deus, quando restaura o seu povo, começa com a adoração?
começa com o culto. Mas o inimigo, quando se opõe ao povo de Deus, ele quer tocar primeiro na adoração. Se a prioridade para Deus é a adoração, a prioridade do inimigo também é. Porque se ele tocar na adoração, se ele tocar no culto a Deus, todas as outras áreas da nossa vida desabam junto com isso. Isso não é novidade. Quando a gente lembra lá do povo de Israel, na 9ª praga, olha só, 9ª praga, a que antecedeu a morte dos primogênitos, Faraó chega para Moisés e diz assim: tá, pode ir todo mundo, só deixa aqui as ovelhas e os bois. Aí você pergunta: ué, por que Faraó está tão interessado em ovelha e boi? Onde é que Faraó queria tocar? Na adoração, porque a adoração do povo de Israel seria mediante sacrifício. Se eles não tivessem as ovelhas e os bois para sacrificar, não haveria culto, não haveria mediação. Então pode ir mulher, pode ir criança, pode ir jovem, pode todo mundo, só deixa o rebanho. Onde é que Faraó queria tocar? Na adoração do povo. Meus irmãos, o inimigo sempre tentará comprometer o nosso culto. Mas Deus deu sabedoria a Zorobabel e a esses chefes. O que nos leva a uma outra lição aqui importante. Nós não podemos relaxar os critérios de santidade por causa da necessidade. Havia necessidade de ajuda? Certamente. Mas se a necessidade comprometer a santidade ao Senhor, a exclusividade do culto a Deus, deixa a necessidade de lado. Vai demorar mais tempo, vai ser mais difícil, mas vamos ser fiéis até o fim. E hoje, quando olhamos para a vida da igreja, nós vemos muito comprometimento do culto. Talvez não com os deuses escancarados do paganismo, mas com outros deuses. O dinheiro, o poder, a relevância, o espaço, tudo em nome de uma suposta necessidade de ser relevante, de alcançar alguma coisa. A igreja tem comprometido o seu culto, tem feito alianças com deuses estranhos, e o inimigo está tocando nisso. É ele quem está movendo parte da igreja para isso. Então, irmãos, tudo que envolve a adoração da igreja, a pregação da palavra, os nossos cânticos e orações, a nossa vida comunitária, jamais deve ser negociado. Deus, como foi pregado domingo passado, Deus ama essa intolerância da igreja. Deus quer que nós sejamos absolutamente intolerantes quando se trata da nossa devoção ao Senhor. Pastores da Nova Vida não realizam cultos ecumênicos, porque não misturamos a adoração do nosso único Deus verdadeiro com outras adorações a outros deuses. Você pode ser misericordioso, compassivo, e deve ser com aquele que não crê em Deus, em Cristo, na fé cristã, mas jamais negocie o seu culto. Então, crianças, desenhem no segundo espaço aí que você tem uma igreja e 3 setas assim vindo em direção a ela, como se fossem ataques de fora. E na primeira setinha você vai escrever dissimulação, que é esse fingimento do inimigo. Vamos ajudar, vamos negociar, faz por menos. E a igreja deve dizer: não, na adoração a Deus ninguém toca. O nosso próprio Senhor Jesus, Satanás se dirige a ele ousadamente: tudo isso te darei se prostrado me adorares? Divida o seu culto. Jesus disse: não. Só ao Senhor o teu Deus adorarás, só ao Senhor teu Deus prestarás culto. Meus irmãos, a adoração é prioridade para Deus, mas não se engane, ela é a prioridade do inimigo. E basta ele dividir o nosso culto para que ele já ganhe. O que me leva a pensar que ele não precisa arrancar você da igreja e jogar você na sarjeta, na lama do mundo. Muitas vezes ele deixa você dentro da igreja, dividindo o seu culto a Deus, com outras expectativas, outros ídolos do seu coração. Deixa em paz, não confronta não.
e os seus ídolos vão crescendo dentro de você. Pronto, o estrago está feito. Então, cuidado. Que Deus nos dê esse discernimento e essa ousadia no espírito. Mas tem duas outras formas aqui da igreja ser atacada. Nós temos a intimidação, que está aí nos versos 3 a 5. Se o inimigo não consegue, com seu fingimento, com a sua dissimulação, invadir o culto da igreja e semear o culto dividido, aí ele escancara, né? Aí ele põe as garras de fora. Aí ele começa a fazer como o verso 4 diz: desânimo, atemorização. E verso 5, suborno. Pagaram funcionários para poder ir lá perturbar a obra. Olha só. Pagaram os fiscais, os membros do poder público, para poder ir lá perturbar a obra. Essas são armas escancaradas, né? Agora o diabo está apelando. Agora podemos ver claramente o que ele quer: desanimar, perturbar e, por fim, intimidar o povo. Lembra lá de Balaque, né, usando Balaão para profetizar contra, né, pagando o profeta para isso? Isso não é novo, a história já era conhecida. Infelizmente, o que nós temos aqui é que o povo acabou cedendo a esse desânimo e intimidação. E daí vem o verso 24. A obra do templo ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario. Durante 16 anos, o povo não colocou as mãos à obra. Então, crianças, aí na sua parte de baixo, na timeline, essa da esquerda nós já preenchemos na semana passada. É 536, reconstrução do altar e do templo. Mas a segunda, que tem uma caixinha de ferramenta, você vai escrever assim: 536, tracinho 520, a obra ficou parada. As ferramentas estão na caixa, né? Não estão nas mãos dos funcionários. Então, meus irmãos, desencorajamento é um negócio terrível. E às vezes pode surgir de dentro da própria igreja. Conta-se que William Carey, o pai das missões modernas, quando foi expor a sua vontade de evangelizar o mundo, os pagãos, alguém lá da sua congregação disse: jovem, senta aí. Se Deus quiser alcançar esses pagãos, vai fazer sem a sua ajuda, sem a minha ajuda. Tremendo encorajamento, né? Graças a Deus, Carey não ouviu a palavra daquele homem. Mas também atemorizar, colocar medo na igreja. Recentemente, uma de nossas igrejas foi invadida pela milícia local, dando 15 dias para eles saírem dali, por conta de um fato mal explicado, né? Aquela coisa do telefone sem fio. Graças a Deus o povo orou, houve discernimento, houve sabedoria, e a própria milícia voltou e falou: não, está tudo bem, esquece. Mas intimidação, imagina isso, no meio do culto, alguém entra por aqui, acabou, vocês têm 15 dias para ir embora. Intimidação. Mas também o uso do poder, a criação de dificuldades para vender facilidades, seja no estabelecimento de igrejas, seja impondo o politicamente correto na vida da igreja. Todas essas estratégias, meus irmãos, aconteceram na história, acontecem hoje. Muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas permanece a mesma coisa. Então, irmãos, não desanimem, não deem ouvidos às perturbações do inimigo, não tenham medo, porque maior é o nosso Deus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o fundamento desta casa. Então não se atemorizem. O que podem fazer os homens? E nós temos que estar preparados para todo tipo de oposição. Se tivermos um governo autoritário que nos mande fechar as portas, a igreja vai sobreviver, amém? A igreja vai sobreviver. É nisso que nós confiamos, e Ele permite essas coisas com um propósito estabelecido. Como nós vamos ver na sequência do livro, se a restauração produz oposição, a oposição parece que joga mais lenha na fogueira da restauração e o povo se aviva. Parece que o povo cria coragem, cria fibra espiritual e continua firme. E Deus vai criando tônus, músculos espirituais na sua igreja. Então, crianças, a segunda setinha aí é intimidação.
Caminhando para o fim, embora seja uma porção extensa aqui, dos versos 6 a 23, ela não é muito difícil de nós entendermos, porque fala da acusação. Você percebeu que nós temos documentos aqui formais, cartas enviadas ao rei, uma denúncia. O rei, estão reedificando aquela cidade rebelde, vai dar problema para o senhor. É bom o senhor mandar parar a obra, verificar direitinho quem são esses que causaram muito problema no passado. E a pergunta é: a acusação procedia? De certa forma, sim, porque Jerusalém reagiu, se revoltou, mas contra o domínio opressor. Houve revolta contra os assírios, houve revolta contra os babilônios, mas há uma certa legitimidade nisso. Ora, você está defendendo a sua liberdade. Do jeito que a carta foi escrita, não sei se vocês perceberam, dá a impressão que o negócio ia pegar fogo, né? Dá a impressão que a gente está lidando aqui com black blocs, hooligans, né? Baderneiros, gente que vai reconstruir a cidade, vai fazer rave em Jerusalém e acabar com a paz no império, né? E se revoltar contra tudo e todos. E o pior é que talvez a pesquisa que o rei tenha feito não tenha sido cuidadosa. E aí você pensa: meu Deus, e agora? Agora a gente está com uma peça de acusação diante do rei. E de fato, né, quando a gente vai lá para o verso 23 agora, a obra dos muros, né, que é com que o autor está lidando agora, sofreu também paralisação. E a gente vai ver lá em Neemias como essa obra é reerguida. Então, meus irmãos, também não há surpresa nenhuma aqui. Quando a gente examina, por exemplo, a vida de Paulo, nós tomamos contato, né, ouvimos Atos aí alguns meses atrás, o quanto de acusação infundada, meias verdades, o apóstolo Paulo sofreu. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, sofrendo acusações infundadas, falsas testemunhas se levantando. Hoje, se você pegar o noticiário missionário, você vai ouvir falar de muitos missionários acusados falsamente, não só de blasfêmia contra Alá, contra não sei mais quem, mas acusados às vezes de crimes comuns, falsamente, testemunhas compradas, testemunhas falsas se levantando contra os missionários. Até mesmo no Ocidente você tem isso. Nós estamos observando um movimento enorme de famílias cristãs, tanto católicas quanto protestantes, querendo educar seus filhos em casa, com a firme convicção de que essa é a prioridade dos pais. É o chamado homeschooling, educação domiciliar. Ao mesmo tempo que esse movimento cresce, nós temos uma série de denúncias, de maus tratos. O pai tirou da escola, é um perverso ditador que vai maltratar a criança, acorrentá-la à mesa e submetê-la a estudos forçados, como se na escola não houvesse maus tratos. Acusam os pais de abandono intelectual, quando os filhos da educação domiciliar estão falando inglês, latim, aprendendo grego, lógica, história e dando um banho nas escolas que só fazem atividades, e o sujeito chega com 10 anos de idade, mal sabe escrever o nome, mas quem abandona intelectualmente são os pais. O que é isso, senão acusação falsa? O que vimos nessa passagem então, meus irmãos, encerrando, peço perdão pelo tempo. Com a restauração vem a oposição. Isso não é novo, isso é muito antigo e continuará durante muito tempo. A pergunta que a gente faz nessa hora é: será que Deus falhou? Será que Deus falhou? Crianças, não esqueça da terceira setinha, viu? Acusação. Ele abandonou seu povo. Seremos entregues nas mãos dos inimigos. Bom, além de voltar semana que vem para saber mais a respeito, por hoje você pode sair daqui absolutamente confiante no Deus a quem você serve, porque Ele é Senhor sobre essas coisas. Ele é Senhor sobre essas coisas. Ele enviou o seu Filho que suportou essas coisas por todos nós. Ele suportou a ira, as acusações, as intimidações, para cumprir a plena vontade do Pai, para nos trazer salvação. Nós que tememos,
nós que fraquejamos, nós que abandonamos o serviço e as ferramentas de construção, Cristo veio morrer por nós, para nos restaurar, para nos levar diante de Deus mais uma vez e por meio do seu Espírito nos encorajar, nos trazer tônus espiritual para que enfrentemos as oposições. Então a lição de hoje é: saia daqui mais apegado a Cristo, que é o firme fundamento da nossa fé. E saiba, Ele chegou a prometer bem-aventurança àqueles que suportam as oposições por causa dEle. Então, se a oposição vier, alegre-se em Cristo e firme-se em Jesus Cristo, fundamento da igreja. Oremos. Deus e Pai, muito obrigado por essas lições preciosas da Tua Palavra. Que elas encontrem morada em nosso coração e nos levem a uma vida cristã consequente, intencional, sem medo dos homens, Senhor, e apegada cada vez mais a Ti, nosso firme fundamento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.